que um estudo do Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas, né, de serviços públicos em água e esgoto, falou o seguinte: além desta questão de inflação, além dessa insegurança jurídica que nós estamos falando aqui, para que o Brasil ele atinja a meta de 99% das casas do Brasil com água e esgoto tratado, para que isso seja atendido até 2033, como prevê a lei, o Brasil precisa de 900 bilhões de reais, tá? Porque, a depender do jeito que foi esse primeiro semestre, o Brasil só vai chegar a ter 99% de água e esgoto em 2089. O brasileiro pode dizer o quê? Sou apenas um rapaz latino-americano sem sistema de cano? Não. Esse é um grande problema, né? Porque tem dois lados dessa discussão, né? Primeiro que, claro que a entrada da iniciativa privada nesse processo de saneamento pode dinamizar muitas regiões do país cujos governos foram ineptos, né? Enfim, em todo o século passado, ainda na propagação, né, das políticas de saneamento. Por outro lado, tem um problema, né? Porque a empresa privada que queira investir, né, no saneamento básico, ela quer lucro. E não é toda a região do país, nem toda a cidadezinha que vai dar esse lucro esperado para essas empresas. E aí o governo Lula, o que ele fez, né? Mas aí teve o detalhe: quem ganhasse o filézão tinha que atender esses rincãozinhos. Sim. Esse era o marco. Não, o marco deles não. Você está falando do Marco Antônio. Não, mas continua aí, Paulo, aí passa para o Felipe. Tem um problema, né? Porque no início do ano, quando o Lula tentou revogar alguns itens dessa reforma, né, do saneamento e tudo mais, a ideia era que o Estado pudesse entrar em locais onde a iniciativa privada não conseguisse abarcar a totalidade do abastecimento, do saneamento básico, né? Então isso criou um certo imbróglio jurídico, mais insegurança jurídica, né? Diga-se de passagem aqui para esse debate. Porque, de fato, a lei deixa clara a ideia de que deve haver uma participação ampla, né, da iniciativa privada, mas o governo agora está dizendo que onde a iniciativa privada não conseguir, de fato, expandir a rede de esgoto, saneamento, etc., o Estado deve intervir. Só que isso traz insegurança para as empresas privadas também, né? Porque, de fato, quando elas acabam adquirindo, né, setores do país para fazer essas políticas, não se sabe até que ponto o governo pode mudar as regras no meio, né, das obras, no meio, enfim, de uma concessão já estabelecida. Então, esse é o imbróglio central que a gente tem. Agora, o que me parece que tem que acontecer é tanto participação pública e privada, né, porque o Estado brasileiro, enfim, pelo menos desde a proclamação da República, não conseguiu resolver esse problema. A gente tem exemplos de outros países, como na Bolívia, em que a água tentou ser privatizada, o preço ficou muito mais caro, houve manifestações de indígenas e tudo mais. No Chile isso também aconteceu, que levou, inclusive em 2019, a manifestações populares que levaram a intenção de criar uma nova Constituição. Então, um debate que precisava ter sido muito mais discutido do que feito no calor da hora também, né? A gente não pode esquecer que o marco do saneamento começa, né, com o Temer. Ele se aproveita de uma situação pós-impeachment e conseguiu fazer aprovar a lei em função de um certo esgotamento da visão da população, né, da opinião pública em relação ao Estado tendo que tomar conta dessa política. São 15 horas e 51 minutos, de fato, o debate público, PP, mas que exige, demanda, não dispensa. É mandatório que exista uma privada, não é? Por enquanto que a gente tem visto aqui, né? Pode fazer o quê? Pode fazer uma conferência lá nos Estados Unidos, né? Falar sobre saneamento de básico. Vamos fazer assim, a conferência de Boston. E aí, será que o povo vai ter o direito de ir ao trono? O saneamento básico no Brasil é algo realmente importante, né? Você vê os números de falta de abastecimento de água e tratamento de esgoto são alarmantes em 2023, mas é bom deixar as coisas em devidos lugares, né? Primeiro ponto, né? Quem iniciou o marco regulatório de saneamento básico foi o Lula, em 2007, aprovando a Lei 11.445. Isso aí. E aí teve aquela explosão, todo mundo começou a ter saneamento básico em casa, só que não... fala aí. Pavinato, foi o momento que todas as empresas privadas vieram para o Brasil, né? A Odebrecht montou a Odebrecht Ambiental, que foi comprada pela Brookfield, né, canadense, né? Ou seja, várias empresas privadas resolveram entrar no Brasil e desenvolver saneamento básico, né? E aí o Bolsonaro fez uma coisa boa no governo dele,
que foi acabar o contrato de programa. O que todo mundo fala que o Bolsonaro criou o marco regulatório de saneamento básico, na verdade foi mudar a sistemática das empresas públicas de saneamento básico. Antigamente, né, a empresa pública de saneamento básico podia contratar diretamente com o município. Ou seja, a Sabesp, por exemplo, que é uma monstruosa de grande, conseguia ir no interior de São Paulo e fechar um contrato com o município lá no interior de São Paulo, né, sem licitação. O Bolsonaro acabou com isso. Falou assim, não, tem que ter licitação agora, né? Isso foi um ganho, foi um boom. Mas o processo de privatização do saneamento básico começou em 2007. Em 2014 houve um boom muito grande, né? A SEDAI, por exemplo, criou a primeira PPP de saneamento básico, né, no Rio de Janeiro, pegando uma área grande de Bangu, Olaria, ali, e destinou para a iniciativa privada, de acordo com a lei do Lula, né? Mas precisa de mais investimento, né? Precisa de mais investimento. E o que você colocou aí no início da tua fala, realmente é um problema. Por que é um problema? Porque quando você tira a empresa pública de saneamento básico, você impede, por exemplo, que essa empresa, por exemplo, não visa só o lucro, né? Você impede, por exemplo, que os municípios que não têm condição de uma empresa privada explorar e dar lucro, né, tenha um serviço de saneamento básico otimizado, né? Por quê? Porque ninguém vai querer aquele município do interior do Brasil. Por quê? Porque tem que fazer investimento elevado, né? Os estados não têm condição de bancar, né? E é bom lembrar que o titular do saneamento básico no Brasil são os municípios, né? Em região metropolitana, a titularidade dos estados, mas, em regra geral, os municípios são os donos, né, do serviço de saneamento básico. Eles podem delegar. Então, o que tem que fazer o Brasil e o governo federal para implementar esses serviços de qualidade e atingir a universalização do sistema de água e esgoto no Brasil é criar estruturas para isso. Tem poucas empresas no Brasil. A Lava Jato, é bom lembrar disso, eu não estou defendendo a Lava Jato, não, indo contra a Lava Jato, não, mas a Lava Jato destruiu as empresas no Brasil. Tem pouquíssimas empresas. Então, está vivendo o momento da bancarização do serviço de saneamento básico. Muitos fundos de investimento entrando para prestar o serviço, né? Então, o governo tem que dar condições para esses fundos, para pessoas de fora conseguirem investir em saneamento básico e mudar a realidade local. Mas é difícil, difícil. E veja, Capês, e não vai ser o município agora, né, alijado de boa parte da sua receita tributária que vai para Brasília, que vai conseguir, ou seja, a coisa vai dar merda. Não, vou te e no lugar errado, no lugar errado. Você está falando em um governo que quer cumprir meta fiscal. Para cumprir meta fiscal, ele precisa arrecadar até o fim do ano 163 bilhões de reais. A meta inicial de arrecadação, já esfolando o brasileiro, é 104 bilhões. Ele tem que arrecadar 60 bi a mais para tentar cumprir a meta. E está se metendo a querer fazer saneamento básico, que não conseguiu fazer até hoje. Querer dizer que é do município a obrigação de fazer o saneamento básico, sem dar ao município condições fiscais para isso. Mas é do município. Tomando dinheiro. Sim, é do município, então por que a União está se metendo, então? Se é do município, por que ela está se metendo por meio de um decreto? Por meio de um decreto. O que eu estou falando aqui é o seguinte, está todo mundo do PT a favor de tirar a competência de legislar o tributo do ISS do município. Agora, tirar a competência do saneamento, ninguém quer. Não, aí fica. O gasto fica, a receita não. Deixa ele continuar, peraí. Qual erro? Tá bom, qual erro? Então fala o erro. Pode interromper, que nós estamos acabando. O saneamento básico não é taxa, é tarifa. Você paga pelo serviço. Então dá para o município ser remunerado. Mas como é que você vai cobrar sem ter o sistema antes? Não, mas tem uma parte do sistema. Senhores, continua, senhores, o município não tem a menor condição de iniciar o trabalho do saneamento básico, não tem recursos para fazer isso. É preciso capital externo, capital privado, grande investimento para que as empresas se remunerem ao longo dos anos. O poder público não tem capacidade. Nós estamos quebrados, nós precisamos atrair investimento externo, atrair dinheiro, capital. Precisamos fazer privatização. Pelo amor de Deus, aí vem o presidente da República e baixa um decreto querendo revogar uma lei que fixou o marco do saneamento. Quando não existe hierarquia jurídica. Revogou um ponto. E ele faz isso. O essencial. Revogou um ponto. Então tá bom, eu vou te matar só um pouco, não vou matar. Quer dizer que eu posso fazer uma inconstitucionalidade aqui, não posso fazer em toda a lei. Não, ele acabou com o se o decreto não, querido, se o decreto não revoga a lei, que não vai revogar nem parte nem toda a lei.
Ele está se metendo quando um país que não tem precisa arrecadar mais 163 bilhões de reais para não terminar o ano no vermelho, está se metendo a querer fazer saneamento básico. Não, e ele já está anunciando o PAC 3. Exato. Ele fez o PAC 1, não terminou. Aí não terminou o PAC 1, vão fazer o PAC 2. Agora vem o PAC 3. Fala em estatal. Em pleno século XXI, ele está falando em estatal. Nós estamos falando em privatização, diminuir o tamanho do Estado. Ele fala em estatal. British Oil, conhece? Para o Centrão pedir cargo para colocar os apaniguados. British Oil, conhece estatal inglesa de petróleo? Conheço Agora, a British Broadcast Company também, a BBC. Eu não sabia, é do governo Lula? Nós estamos falando do Brasil. Arábia Saudita também deixou irritado aquele dia. Projeto de saneamento básico, ao contrário do que o Capês está falando aqui, dá para o município fazer, desenvolver e delegar para a iniciativa privada sem botar R$1. Porque a estrutura do contrato de concessão é pago 100% pelo pagamento da tarifa pelo usuário. Você sabia que dos 645... Sabia que dos 645 municípios, concessão, 300 tem menos de 10 mil habitantes? Vamos fazer um belo projeto ambiental. Bom. Belo projeto. Belo projeto de saneamento. Contrato, por favor, tem um pouco contrato noção integrado. Do que você está falando. Não é teu ramo, Capês. Pelo amor de Deus. Quantos projetos você tem? Não é teu ramo. Quantos projetos você tem saneamento básico? Você não sei o quê. O teu problema é que você não ouve. Ele só sabe. Você não ouve. E você tira sarro. Tem um ditado britânico que diz: você gosta de tirar sarro, palavras amargas, argumentos fracos. Mas no meu caso, desculpa. Continue. Falando que continue, senhor falando que o município não tem condição de ser o titular do saneamento básico, não tem dinheiro, isso é balela e conversa. É verdade. Por isso que todo mundo tem saneamento básico no país. Água, Capês, é um dos bens mais importantes do mundo. Quantos milhões de brasileiros estão sem saneamento básico? Você quer tirar do... acho que uns 100. 100 milhões, 100 milhões. Municípios continuam tratando bem do saneamento básico. Isso é outra coisa, deixando, tem 100 milhões de habitantes que não têm saneamento básico. Você não muda a realidade tirando do Estado. Não muda. Mandando para o Estado, mandando para a União fazer isso. Através da privatização, não. Quem está lá perto, que conhece vamos estatizar, vamos estatizar e vamos arrecadar. Dane-se o empresário. Bom, meus queridos.